E hoje nós vamos estar em Romanos capítulo 9, versículos de 14 a 33. Então nós vamos terminar o capítulo 9 de Romanos. Continuamos falando, dessa escolha de Deus e da soberania de Deus. E o título hoje é Deus é Deus. Deus é Deus. Nós vimos no capítulo 9 que Paulo falou com o coração quebrantado da nação de Israel. Porque a nação de Israel teve tantos privilégios, tantas bênçãos, mas quando chegou a hora, rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Salvador que Deus mandou. Isso quebrantou o coração de Paulo e ele traz uma pergunta que alguém olhando de fora pode ter. Tá, Israel falhou. Será que a falha de Israel tem alguma coisa a ver com Deus também? Será que Deus falhou de alguma forma, sendo que eles rejeitaram o seu filho? E Paulo começou a falar sobre a base da escolha de Deus e deu dois exemplos. Primeiro Abraão e depois Jacó e Esaú. Ele começou a falar de Abraão. Primeiro, Deus não baseia a sua escolha em descendência natural. Não importa de onde você nasceu, as vantagens que você tem, podem até te aproximar mais de Deus, talvez dar um acesso maior, como Israel teve, mas não garante a escolha de Deus. Segundo foi Jacó e Esaú. E Paulo falou, base também não é o mérito da pessoa. O que a pessoa faz ou deixa de fazer, as obras. Não é o comportamento do indivíduo, seja bom ou mal. Porque Deus escolheu antes dos dois gêmeos nascerem, antes que eles poderiam fazer qualquer coisa boa ou ruim. E a gente vai entrar nesse assunto hoje, essa é a maior dificuldade do homem entender. Como que Deus pode escolher e não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a gente. Em que a escolha se baseia então? E para o resto do capítulo 9 ele vai falar sobre isso. Por que Israel rejeitou o Messias? Da perspectiva de Deus, tá? No final, a gente vai ver a perspectiva humana, mas a maioria desse texto todo que a gente vai falar é da perspectiva de Deus. E da perspectiva de Deus é a escolha de Deus, a soberania de Deus, porque Ele quis. E Ele tem o direito, de fazer isso, de querer isso como dono de todas as coisas. E antes da gente entrar nesse texto, a gente precisa lembrar que quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente precisa ter o coração aberto. Aberto, claro, que Deus fale conosco, mas também que Deus fale coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não entende. A gente precisa estar aberto para isso, porque a Bíblia precisa desafiar a gente, precisa chacoalhar, trazer talvez algo desconhecido ainda. A Bíblia, sim, é como mel, como bálsamo, Consola, fortalece, nos dá um up, Deus fala conosco. Mas a Bíblia também é como martelo e como espada afiada, Ela também vai cortando, ela também vai, uma vez na cabeça e você fala, opa, estou acordando. Porque é um grande perigo quando a gente está no ponto que a gente acha que já entendeu tudo. Quando a gente está tão familiar com a Bíblia, com a teologia, que não mexe mais com a gente. É nesse ponto que a gente entra no autopiloto, Nada mais mexe com a gente, nada mais chacoalha, A gente não se incomoda mais quando a gente ouve a palavra de Deus. Está tudo confortável. Esse é um perigo quando a palavra não é mais chocante e surpreendente para nós. E o capítulo 9 vai ser, de certa forma, chocante para nós, acho que para todos sempre, porque a gente não vai conseguir entender tudo a respeito da soberania de Deus. Mas a questão, no final de tudo, vai ser, será que a gente consegue receber pela fé? Mesmo que a gente não consiga entender, será que a gente pode dizer, tudo bem, eu creio que é isso que o Senhor faz e como o Senhor é, simplesmente porque essa é a palavra de Deus inspirada por Deus. Esse vai ser o ponto final, Eu li uma ótima ilustração para o nosso ponto principal hoje, a soberania de Deus. A gente sabe que séculos atrás,
as pessoas achavam que a Terra era plana, certo? Era plena, era uma teoria confortável, as pessoas se sentiam seguros com isso, né? Era também mais fácil para se entender, porque é do jeito que eles olhavam para o mundo e conseguiam enxergar o mundo. Claro que essa crença não fez essa teoria uma verdade, né? Porque não é verdade, mas era mais previsível, né? Tudo se baseava naquilo, a Terra é plana. E aí, por séculos, as pessoas acreditavam nisso. Conforme foram, né, saindo várias outras evidências e cientistas falando, as pessoas ficavam irritadas com essas novidades, né? Qualquer evidência que não era assim, as pessoas se irritavam muito, porque estavam mexendo com o seu ponto de vista, a sua opinião, né? Mas os cientistas cada vez mais falam, não, a gente tem evidências que a Terra é redonda, né? Gira no seu eixo, está no meio de um vasto universo, contrário àquilo que as pessoas enxergavam com seus próprios olhos. E muitos ficavam muito irritados. E interessante que pessoas religiosas ficavam irritadas e iradas com isso, porque eles ensinavam e acreditavam de coração que a Bíblia ensinava que a Terra é plana, está plana, né? É plana. Então eles podiam comprovar com alguns versículos, né, que realmente podia falar sobre esse assunto. E demorou muito tempo até que eles enxergaram que essas novas evidências não estavam diminuindo a Deus, mas estavam exaltando Ele, né? Estavam mostrando que Deus ainda é maior e ainda mais maravilhoso e mais poderoso do que eles achavam dentro da ideia que a Terra é plana. Aí depois eles descobriram outros versículos que realmente comprovam, né, na Bíblia que a Terra é redonda e não plana. E quando a gente fala da escolha de Deus, às vezes é assim, que as pessoas pensam que Deus é plano, né? Deus é só assim. É mais seguro, é mais fácil, mais confortável, ele é previsível assim quando ele se encaixa, né, nesse padrão de mundo que eu tenho. É mais fácil de entender. E assim, em todos os tempos, as pessoas tentam empurrar Deus dentro da caixinha teológica que elas têm. Porque é mais fácil. Deus, né, se encaixa ali, pronto, e a gente não gosta de ouvir quando alguém vem com alguma coisa ao contrário. Como aquelas pessoas religiosas, principalmente na época, ficavam iradas, né? A gente empurra Deus dentro dessas caixinhas teológicas, mas eu creio e oro que em Romanos 9 a gente vê essas caixinhas que a gente tem sendo quebradas, né? Porque Deus é maior do que qualquer caixa que o ser humano possa construir, possa montar. A gente pode olhar para a história, né, para a Bíblia, para os eventos, e a gente pensa, já sei as intenções de Deus. Mas a gente acaba quebrando a cara porque a gente vê que a gente interpretou errado. Coisas que a gente achava que entendia na história, achava que entendia aqui ao nosso redor, os eventos. E Deus pode ter outras intenções, outros planos do que a gente imagina. Nós presumimos muitas coisas. Olhando para Israel, que é o exemplo que Paulo dá, a questão que ele traz, né? E Israel? Alguém olhava para Israel e fala, uma nação privilegiada, uma nação abençoada, só pode dar certo. Mas eles rejeitaram o Messias, né? E aí, muitos anos atrás, alguém olhava para a mesma nação de Israel e fala, estão tão distantes de Deus, não tem mais jeito. E Deus fala, tem jeito sim, ainda tem um propósito com essa nação. E a gente mesmo, na nossa vida, nós presumimos a misericórdia de Deus, independente do que o homem faz, independente do que a gente faz. Podemos chegar no ponto de achar que a misericórdia de Deus é um direito nosso. E a gente esquece que a misericórdia é algo que Deus dá quando e para quem Ele quiser. Então precisamos parar de presumir coisas e realmente basear na palavra de Deus. Vamos começar a primeira parte desse texto, então, a partir do versículo 14. 14 a 18, que Paulo vai responder a primeira pergunta que surge depois desse exemplo de Jacó e Esaú.
Diz assim: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Essa pergunta depois de Esaú e Jacó. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Parece injusto, já que não tem nada a ver com aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Parece injusto. Primeiro problema, o nosso senso de justiça humano, né? Que se baseia em quê? Às vezes nas nossas opiniões, às vezes, né, sei lá, alguma coisa que a gente experimentou, e a gente logo vem com acusação contra Deus e fala: agora você precisa se explicar. O Senhor se explica a nós agora porque o meu senso de justiça foi ferido, né? Porém, a gente só tem uma noção de justiça porque a gente tem uma comparação, porque a gente tem a palavra de Deus. Sem Deus que colocou isso em nós, a gente nem saberia o que é justo, né? A gente só sabe que é certo e errado porque a gente tem um padrão que é a palavra de Deus e a nossa consciência que Deus colocou em nós. E quando a gente então fala que, porque Deus quis, a gente tem um problema maior ainda, porque essa soberania de Deus mexe com a gente. O fato que Ele faz o que Ele quer, que a última palavra é dele, que Ele não precisa responder para ninguém, que Ele não precisa prestar contas a ninguém, mexe com a gente. Por quê? Todo ser humano tem medo de soberania absoluta. Porque a gente pensa que, no final, essa pessoa vai nos destruir, né? Se a gente dá todo o poder, toda a escolha para essa pessoa, vai ser o nosso fim. A gente precisa desconfiar de qualquer pessoa que tem tanto poder. Precisa lutar contra isso que o homem faz naturalmente, lutar contra Deus. E lutar contra os homens. O que a gente tem aqui no Estado democrático? A gente tem a divisão, né, dos poderes. Tem legislativo, executivo, judiciário, porque a gente não pode confiar em ninguém para ter um poder absoluto. Não pode confiar no homem. Mas a gente não está falando em mero homem, a gente está falando de Deus. Um ser que é 100% amor. Tudo que Ele faz é 100% amoroso. Se esse ser é absolutamente soberano, não é a nossa destruição, mas a nossa única esperança, como a gente vai ver. A nossa única salvação. Então Deus não é injusto naquilo que Ele faz. Por quê? Exemplo que Ele traz aqui, Moisés e Faraó. Quem era Moisés ali no Êxodo, né? Quem era Moisés para ser escolhido? Ninguém, né? Ele era um assassino, matou um egípcio, um fugitivo, fugiu da lei, né? Foi lá para o deserto, um ninguém por 40 anos cuidando de ovelhas, ninguém lembrava dele, mas Deus lembrou. E ele foi escolhido para salvar o povo dele, enfrentando o rei mais poderoso da época, né? Com grande autoridade. Por quê? Porque Deus quis. E quem era Faraó para ser escolhido para se opor contra Israel? Também era um assassino, igual Moisés, né? E não só de matar os bebês meninos, né, da época, muito mais gente. Ele também viu todos aqueles milagres que Deus fez, como Moisés. Ele ainda era um rei, né? E não um escravo como Moisés. Mas por que Moisés foi escolhido e não o Faraó? Porque Deus quis mostrar misericórdia para com Moisés. E Deus é soberano. Como diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele pode fazer isso como dono de toda a criação. Se a gente quiser falar de justiça, na base de justiça, o que é justo?
Justo seria todo mundo perecer. Se a gente fala da base de justiça, ninguém seria salvo, né? Ninguém é justo, nenhum sequer. Não é o que o homem deseja ou faz apenas pela misericórdia de Deus que Ele dá para quem Ele quiser. E ninguém merece, ninguém pode exigir a misericórdia, porque, por pura definição, a misericórdia é não receber o que você merece. Então Deus dá quando Ele quiser. É sempre um presente dele e não uma obrigação, né? Você não pode chegar ali e falar, agora você tem que ser misericordioso comigo. Não, Deus é quando Ele quiser ser misericordioso. E Ele nunca é injusto em não mostrar misericórdia. Ele não é injusto em não passar um presente para alguém, né? Ele já dá tudo o que a pessoa precisa, né? Já dá o ar para respirar, já providencia. Se Ele não der uma misericórdia que seria extra, Ele não está sendo injusto. Então essa é a resposta para a pergunta lá do versículo 14. Mas vamos só focar em alguns detalhes. Versículo 15 falou, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A escolha é sempre baseada em misericórdia e a graça de Deus. Porque Ele não acrescenta ali, eu vou rejeitar quem eu quiser rejeitar. Esse não é o foco que Deus tem, porque isso o próprio homem faz. Se a gente olha no livro de Êxodo, o que a gente vê o faraó fazendo com o seu coração? Umas 7 vezes a gente vê que ele endureceu o seu coração. Não foi apenas Deus falando para um homem coitado que amava o povo de Israel, que precisava ser convencido para se opor contra eles. Não, essa daí já era a inclinação, a tendência natural dele. E Deus escolheu ele para esse propósito, para mostrar o seu poder, para fazer o seu nome grande. Então Deus simplesmente permitiu que o faraó fizesse isso. Sim, também diz que Deus endureceu o coração do faraó. Mas sempre quando a gente vê o faraó endurecendo o seu coração e então o Senhor endurecendo o coração do faraó, quando fala de Deus é uma outra palavra no original, que fala que Ele firmou o coração, no sentido de consolidou essa vontade do faraó. Então o faraó queria se opor, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele queria endurecer o seu coração contra Israel e Deus simplesmente, ele chegou num ponto que Deus falou, tudo bem, eu vou confirmar essa sua escolha, essa, tchim, então pronto, você vai seguir nesse caminho, já que você tanto quer. E ele permitiu que ele fizesse, né, todo o mal que ele fez. Mas claro que Deus deu muitas oportunidades para o faraó se arrepender. Ele declarou a sua palavra através de Arão, né, e Moisés. Ele mostrou o seu poder através dos milagres. Então Deus não foi injusto. Como alguém disse, os mesmos raios do sol derretem o gelo, mas também endurecem o barro, né? Podem derreter um coração endurecido ou, da mesma forma, endurecer mais ainda um coração duro. E agora a gente chega na segunda pergunta, versículos de 19 a 21. Então, onde fica Deus, já que Ele decide tudo, né? E onde fica a gente? Versículo 19. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Será que Deus é culpado de tudo? Porque essa é a próxima pergunta lógica. Tá, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser, então quem pode resistir à sua vontade? Né? E como Ele vai culpar a gente? No final é tudo culpa dele. Olha só o faraó. Deus não usou ele como instrumento na sua mão para se opor contra Israel? Ele não permitiu que o faraó fizesse todo o mal que fez? Como que Deus vai chegar no final
e depois cobrar isso dele? Culpar o faraó por aquilo que Deus permitiu ele fazer e ainda punir o faraó, né, por todo o mal que ele fez. Não pode, né? Isso não faz sentido nenhum. É uma pergunta feita desde o começo da humanidade. E talvez a gente consiga até sentir um pouco toda a mágoa, né, que todo ser humano na face da terra tem. Deus, no final, toda a culpa é sua. Você é responsável por todo o sofrimento, toda a injustiça que a gente vê aqui, porque no final o Senhor é soberano e permitiu que tudo fosse assim do jeito que está. É o Senhor que é culpado, não a gente. Mas se Deus fala que a gente também é responsável por muitas coisas que acontecem. Mas Paulo não entra nessa ideia. Ele dá duas respostas para essas acusações. A primeira resposta que ele dá é: quais as suas credenciais? Quem é você para falar assim com Deus? Né? Para dizer e acusar a Deus que Ele é injusto. Quem somos nós? Qual a diferença entre Deus e o homem? Bom, o homem é finito, o homem é limitado, o homem é frágil. O homem, apesar de toda a sua inteligência, né, toda a sua capacidade intelectual, no final é tolo, né? A história mostra isso, que tudo que ele quer acertar, ele quebra, né? Tudo que ele quer fazer certo, ele acaba machucando e destruindo tudo, né? A gente olha para a guerra na Ucrânia e fala: quem pode consertar essa situação? Onde o homem coloca a mão é destruição, né? Mas Deus, para o outro lado, é infinito em tudo, em poder, em conhecimento, em sabedoria, em majestade. Então, quem é o homem finito para debater com Deus infinito? Quem é a criatura que pode falar com o seu Criador? Será que nós estamos prontos para debater com Ele? Exigir uma resposta para essas perguntas. Jó foi um deles. Ele não era um ateu que não acreditava em Deus. Ele era um homem piedoso que amava a Deus de todo o coração, que sofreu muito e depois sofreu mais porque os 3 amigos chegaram acusando ele que você pecou, por isso você está nessa. E no final ele se defende e no final fala para Deus: deixa falar do meu caso diante do Senhor, para ver como tudo isso é injusto. Aí o que Deus fala? Tá bom, vamos sentar para debater. Mas antes disso, você me responde algumas perguntas. E nos capítulos de 38 a 40, Deus faz uma série de perguntas para Jó, que obviamente ele não tem resposta nenhuma. Ele fala sobre a terra, por exemplo, no capítulo 38, versículos 4 e 5 de Jó, Deus pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E mais para frente ele fala do espaço, dos planetas, ele fala: pode você surgir no tempo certo as constelações ou sair a ursa com os seus filhotes? E ele continua falando sobre animais, sobre, né, o macro-universo, o micro-universo. E Jó fica assim: eu não posso responder nada para um Deus assim. Não tenho credenciais para começar um debate com Deus assim. E ele colocado no seu lugar, na sua posição de criatura, e se arrepende. Então, em primeiro lugar, quem somos nós para falar assim com Deus? E, em segundo lugar, ele dá o exemplo de que o ser humano também tem uma certa soberania sobre várias coisas aqui na Terra, não é? Deus deixou você com uma certa soberania. Ele dá o exemplo do oleiro. O oleiro não tem o direito de pegar o barro, dividir em 2 partes e fazer de uma parte um lindo vaso de flores, e com a outra parte ele faz, né, com a mesma arte e tudo mais, ele faz um recipiente de esgoto. Pronto. E ninguém questiona ele, porque ele é oleiro. É o trabalho dele de decidir o que vai ser feito com barro. Alguém pode dizer: mas nós não somos barro, né? Sem sentimentos, sem emoções, nós somos seres humanos com intelecto. Tá bom, vamos estender essa soberania que nós temos sobre
coisas animadas, como plantas e animais. Quem vai questionar ou punir o jardineiro por pegar uma planta boa e mover para outro lugar? Ele que sabe também quando precisa podar alguma planta boa para dar mais fruto. E alguém que não sabe de nada, né, que somos nós diante de Deus, falaria, não corta esse ramo, né? É uma boa planta, jamais. E Deus sabe, não, precisa cortar essa parte para que cresça de novo. E o jardineiro, nossa, poderia até pegar uma planta totalmente boa e tirar e descartar para abrir espaço para pôr uma outra planta. Ele pode e ninguém questiona ele. Quem é o fazendeiro que vai ser questionado quando ele separa aqueles bois para o matadouro e fica mais tempo com os outros? Ninguém fala nada. Quem é a dona de casa que mata aquela mosca que pousa na comida e alguém fala, não pode? Nós recebemos uma certa forma de soberania e nós exercemos essa soberania e ninguém questiona a gente, ninguém reclama. Como a gente pode negar a Deus esse direito de ser soberano e decidir o que Ele achar melhor, com toda a sabedoria e conhecimento que Ele tem? Nós não estamos nesse lugar para ditar a Deus o que Ele deve fazer, a pessoa que criou todas as coisas. Por quê? Ele tem os seus motivos. Vamos ver os versículos de 22 a 24. E, várias hipóteses, né, aqui. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus tem motivos que nós não vemos, né? Igual as pessoas que achavam que a Terra é plana. A gente vê daquele jeito, pronto. Tem coisas que a gente não enxerga, que a gente não entende. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Deus deseja mostrar misericórdia. Deus deseja mostrar misericórdia, por isso Ele é paciente, por isso Ele é longânimo. É isso que Ele também mostrou para os vasos de ira. 2 Pedro 3,9 nos diz que Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Ele mostrou essa grande paciência para os vasos de ira, como diz aqui, para o faraó, que se opôs a Israel. Como Ele foi paciente, como Ele deu oportunidades para ele se arrepender, no mínimo 10, né? 10 vezes, poderia ter falado depois da primeira praga, tá bom, né? Eu me rendo, mas não foi. Deus o suportou, como diz aqui. Como Deus tem suportado toda blasfêmia, toda acusação de todo ser humano por milênios. Deus tem sido misericordioso e paciente. Quando a gente vê aqui que Ele preparou, versículo 22, esses vasos de ira preparados para a destruição, não quer dizer no original também que foi Deus que preparou. Aqui na NVI tem até, né, na margem que pode ser traduzido prontos para a destruição. Literalmente é algo reflexivo. Eles si mesmo prepararam para a destruição. Então não vamos julgar a culpa em Deus, mas Deus mostrou paciência, mas também grande poder. Ele mostrou seu grande poder diante do faraó para o Egito, por quê? Para mostrar o seu grande favor com Israel. E nesse grande contraste, Ele mostrou as riquezas da sua glória em mostrar misericórdia para Israel, porque Ele quis. Para todo mundo ficar olhando ali, nesse contraste Egito e Israel, e para todos os tempos ficar pasmos e falar como Deus pode mostrar tamanha misericórdia para esse povo que não merece. É porque Ele quis. Porque Deus é paciente e misericordioso, mas também poderoso para escolher quem Ele quiser. Na época foi o faraó.
Mas agora, na época que Paulo está escrevendo, quem são os vasos de ira? Todo mundo pensa imediatamente em Israel. Eles agora são aqueles que estão distantes. Eles parecem ser os rejeitados por causa da rejeição do Messias. E Paulo pergunta nas entrelinhas, e se os gentios, nós, né? Chegamos à salvação por causa da rejeição deles. E se ele permitiu tudo isso para que nós, gentios, fôssemos salvos? Toda a paciência que ele teve com Faraó, toda a paciência que ele teve com Israel, mas tudo isso aconteceu, toda aquela rejeição, uma depois da outra, para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus. No final, a escolha de Deus é a nossa única chance para a salvação. Pena é quando as pessoas interpretam errado a paciência de Deus. Isso acontece na nossa vida também. Quando alguém escolhe o seu próprio caminho, né, eu não quero saber de Deus, e Deus está olhando ali pacientemente, como o ser humano pode interpretar? Deus está esperando, não está fazendo nada, não está fazendo nada. Acho que Deus não é capaz de fazer alguma coisa, né? Deus não é capaz de me impedir, então vou conseguir continuar do jeito que eu quero. O outro conceito errado é pensar, Deus é tão paciente, Ele espera mais um pouco, porque Ele deve estar aprovando o que eu estou fazendo, né? Deus é paciente porque não fez nada ainda, não me puniu, não fez nada mal. Ele deve estar falando, tudo bem, você pode continuar daquele jeito. Infelizmente, essa ideia está entrando nas igrejas, né? Estão fazendo coisas que a Bíblia abomina e falam, não, o mundo está assim, é uma zona meio cinza, né? Deus é paciente, não fez nada até agora, Deus deve estar aprovando. Então, é amor liberado para todo mundo, é de qualquer jeito, segue aí o caminho, porque Deus parece que está aprovando. Não quer dizer isso só porque Deus é paciente. Ele simplesmente é paciente, mas Ele também foi paciente com os vasos de ira. Tudo isso já foi profetizado, versículos de 25 a 29. Vários versículos do Antigo Testamento que já falaram sobre isso. Como ele diz em Oséias, versículo 25. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é a minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quer dizer, tudo isso já foi profetizado. Deus já deixou claro a sua escolha. Ele já profetizou sobre um povo que não era seu povo, os gentios, que seriam chamados para serem escolhidos por Ele também. Deus já prometeu que faria essa escolha. E Isaías falou o quê? Isaías falou que Israel só seria salvo um remanescente, quer dizer, uma minoria, uma pequena parte, embora todos tivessem tido a mesma oportunidade de entrar na promessa de Abraão. Todos, como a gente viu, tinham os mesmos privilégios, mas na hora eles rejeitaram o Messias. Não todos os descendentes são espiritualmente falando descendentes de Abraão. Mas ele não foi injusto. Deus foi misericordioso em salvar um remanescente. Não são todos, mas são alguns. Se ele tivesse agido na base da sua justiça, Isaías falou, teria sido como Sodoma e Gomorra. 2 cidades que foram totalmente destruídas. Não sobrou nenhum remanescente. Mas Deus foi misericordioso em deixar um remanescente ser salvo de Israel. Isso se aplica a nós também. Se não fosse pela sua graça que Ele nos atraiu, ninguém de nós estaria salvo. A gente estaria como Sodoma e Gomorra, né? Não teria ninguém.
mas porque Ele foi misericordioso e gracioso com a gente. Nós temos um remanescente, né? Que é a igreja viva, verdadeira, não a igreja, né, instituição, que a gente pode comparar facilmente com Israel. Israel, todos os judeus, mas não são todos, né, de Israel espiritualmente. Tem muita gente que se fala da igreja, mas diante de Deus não são todos igreja, né, cristãos de verdade. Se não fosse pela sua graça, ninguém seria salvo. Então Deus, baseado nessas profecias, não é injusto na sua escolha. Ele estava simplesmente cumprindo as promessas do Antigo Testamento. E ele seria infiel e injusto em não cumprir a sua palavra. Mas a eleição que ele fez, mesmo que a gente não entenda, fez possível a salvação dos gentios. Lá naquela época, ele rejeitou os gentios, Faraó, os egípcios, para escolher Israel, para que através de Israel os gentios fossem salvos. E mesmo agora, com a nação de Israel rejeitando o Messias, Deus não foi infiel, porque Ele permitiu que um remanescente fosse salvo. Uma pequena parte dos judeus crendo e assim cumprindo a palavra de Deus. Então, mesmo aquilo que parecia o fim, a rejeição do Messias pela sua nação, não foi o fim e não impediu os planos de Deus. E agora a gente vai virar a moeda no final desse capítulo e ver essa parte do lado humano, do lado da nação de Israel e do nosso lado, versículos de 30 a 33. Última pergunta: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Agora viramos a moeda e perguntamos qual a responsabilidade de cada um. Percebe que Paulo não fala mais em eleitos, né? Eles foram eleitos. A ideia, por que eles rejeitaram o Messias? Volta para um assunto só. Fé. Fé em Jesus. Por que Israel não creu? Essa é a resposta, né, de Paulo. Para a gente agora entender. Foi o lado de Deus, difícil de entender. O nosso lado entendemos melhor, porque eles não creram. Eles queriam ganhar a salvação pelas suas próprias obras. Eles achavam que a obediência à lei de Moisés seria a salvação. Mas nisso eles nunca sentiram dentro de si uma necessidade de um Salvador, já que eles mesmos podiam resolver essa questão. E quando o Salvador veio, rejeitaram e crucificaram. Por outro lado, aqueles que não procuraram a justiça, né, ser justificados diante de Deus, os gentios, eles achavam, porque eles entenderam que não é as obras, mas é a justificação pela fé. Eles obtiveram essa justiça na fé em quem? Nessa pedra, né? A fé em Jesus, essa pedra de tropeço, essa pedra que está ali, uma rocha, né, se levantando no meio de todos os séculos, porque Ele é o centro da humanidade. E o que você faz com uma pedra, uma rocha que está no seu caminho? Ou você, né, pisa nela, sobe nela e está mais levantado, ou você simplesmente, vou continuar andando, estou nem aí, tropeça e cai. Jesus está no caminho de cada um. Ele é o centro da humanidade. E aí, claro que tem os espertos e falam, não, eu vou dar meia volta, né? Eu vou simplesmente ignorar essa pedra. Mas essa pedra não é uma pedrinha, é uma rocha. E quanto mais você contorna ela, ela fica maior ainda na sua frente, ao ponto de mais cedo ou mais tarde você não consegue mais fugir. Você tem que se deparar com a ideia de que Jesus é real.
Jesus, de verdade, não apenas uma pessoa histórica, viveu aqui na terra, mas de fato morreu pelos seus pecados, ressuscitou pelos seus pecados. O que a gente faz com Ele? Ele é a pedra que muitos, infelizmente, já caíram. E alguns, enquanto isso, quebram a cabeça do outro lado. Quem é eleito? Quem não é eleito? Como a gente pode descobrir? Isso pertence a Deus. É isso que nós entendemos aqui. Mas eu quero descobrir como que a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quero conciliar os dois. Spurgeon falou, 2 amigos eu nunca tento conciliar. Porque são 2 conceitos que não dá para separar. Deixa com o Senhor, receba pela fé. Mas enquanto alguns quebram a cabeça, o que a gente deve perguntar? O que você fez com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus? O que você está fazendo com Jesus Cristo, o Filho de Deus? É isso que vai definir a vida que a gente vai ter, o destino que a gente vai ter. Ele é a rocha com quem você vai se deparar, porque nele todos os aspectos da eleição se encontram. E aqui diz, quem nele confia, quem nele crê, jamais será envergonhado. Para quem é? Só para os eleitos. Bom, da parte de Deus, sim. E da nossa parte? Para quem crê, né? Para quem quiser se juntar à confiança. E não é só os judeus, é pessoas de todas as nações agora podem se achegar a Deus e pela fé fazer parte da eleição. Fazer parte do povo eleito de Deus. E essa é a sabedoria magnífica de Deus. Que como através da rejeição do Messias por Israel, Ele salvou os gentios. Mas é fato. Agora não vamos presumir outra coisa e pensar que a rejeição, um pouco de desobediência pode causar alguma coisa boa, né? Porque Deus é tão soberano, né? Ele vai fazer alguma coisa se eu rejeito Ele. Bom, não vai sair coisa boa quando a gente agir assim. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Mas vamos voltar para a pergunta, o que você está fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com Jesus? Ninguém precisa perecer, porque Deus é misericordioso e deseja mostrar misericórdia. Amém? Vamos orar e vamos partir para a Santa Ceia e meditar mais um pouco na misericórdia de Deus por nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça. Sem ela, Senhor, estaríamos perdidos, Senhor. Se fosse pela Tua justiça, Senhor, jamais teríamos acesso aos céus, jamais poderíamos andar contigo, Senhor. Mas obrigado pela Tua paciência em esperar a gente chegar, Senhor, ao ponto de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, enxergar a necessidade de um Salvador e entrar, Senhor, e entender que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Mas só descobrimos depois que nós tomamos uma decisão de se render a Ti, de aceitar o Teu sacrifício na cruz. E obrigado pelo Teu Espírito que nos atrai, que está atraindo, Senhor, pessoas o tempo todo a Ti. Nós Te exaltamos, Senhor, como essa pedra em que ninguém precisa tropeçar. Essa pedra que foi feita para ser enxergado como única chance nossa, única esperança e única salvação, porque não há outro nome dado ao homem pelo qual deve ser salvo. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.